professora Maria Luísa Sequinde, e, enfim, o nosso grupo de pesquisa tem por hábito sempre participar da JIC, e dessa vez, né, sempre trazendo uma pesquisa que esteja acontecendo no grupo, e dessa vez estou eu aqui com muita honra, trazendo uma das pesquisas que acontece no grupo. Né? O nosso grupo de pesquisa ele tem como base, né, como característica ser... ele é um grupo que estuda cotidianos, e por ser cotidiano, praticamente todas as questões estão ali dentro daquele grupo, né? O que nos dá muita felicidade, porque o nosso estudo não é estanque a vida que vivemos na realidade, né? Então, isso é muito bom. A gente pensa educação com nexo, e esse é um lugar que dá muito prazer, muita felicidade, e a minha pesquisa é sobre o sequestro da língua e a escrita de mulheres negras, e estamos aqui. Silvia hoje não pôde estar, mas essa é uma contribuição da Silvia e da Isabela para me ajudar a pensar, por isso eu estou dizendo que é um grupo do cotidiano, e todo mundo mete a colher, todo mundo dá palpite, né? Todo mundo sabe o que o outro está pesquisando. Então, dessa vez estão aqui comigo Silvia, que não pôde estar, e Isabela Leal, para fazermos esse trabalho, sem contar que a Isabela é super responsável pelo nosso minicurso, ter essa interface tão maravilhosa, né? Que, uns slides lindos, tudo lindo. É isso, me apresentei. Eu vou me apresentar então bem rapidinho, já que a Ana iniciou. Meu nome é Isabela, eu tenho 21 anos, faço pedagogia na Unirio também. Também sou do mesmo grupo de pesquisa da Ana, que é o GPPF. A minha orientadora é a professora Maria Luísa Sequinde também. E eu ainda estou na graduação. E o que eu pesquiso e me interessa muito são as relações étnico-raciais. Estar aqui hoje apresentando esse mini curso com a Ana e com a Silvia também, que contribuiu, mas infelizmente não pôde estar, é uma honra muito grande, porque a Ana é uma pessoa incrível, por dentro e por fora. Fora da sala de aula, na sala de aula, ela é uma inspiração, um verdadeiro ídolo. Eu amo de paixão a Ana, e com certeza a gente espera muito que vocês gostem, aproveitem, que, assim, só tem fera, sem modéstia, gente, é isso. Vamos embora. A gente não vou ter que chamar, né? Pode se apresentar pelo microfone mesmo? Sim. Então, eu sou a Rafaela, eu sou graduanda em Letras lá na Unirio, na licenciatura. Eu faço uma pesquisa que não tem tanta relação assim, mas foi o que mais me interessou e mais se bem, porque eu agora vou começar uma pesquisa sobre o texto de cartas e textos autobiográficos na sala de aula. Então, tentar também trazer essa vivência dos alunos e dos professores para essa utilização dos textos. E eu estou no 5º período. Vamos lá, quem vem? Tô vendo gente do GPPF aqui. Tô vendo. Tô vendo. Ih, tô vendo. O bom filho é casa torna, gente. Vamos se apresentar aí. Oi, gente, eu sou o Lucas, faço pedagogia na Unirio, também faço parte do GPF, junto com a Ana, com a Isabela e com a Silvia, e pesquiso dentro do GPPF, sendo orientado também pela Maria Luísa, as questões de gênero nos currículos da Unirio, e eu tô aqui porque eu não podia perder esse curso, estou muito maravilhado, Isabela e Ana, eu gosto muito, estou muito ansioso para ver, e é isso. Lucas, você tá bonito, Lucas. Nossa, acho que é muito tempo que eu não te vejo. Tá muito bonito. Muito tempo que a gente não se vê. É isso. Que bom que você tá aqui. Vamos lá, amores.
Vamos lá. Marcos está aí também. Minha querida Jéssica acabou de chegar. Desculpa, amiga. Quer se apresentar? Querida Jéssica, querido Marcos. Olá, bom dia a todos e a todas. Deixa eu abrir aqui a câmera. Olá. Olá. Como vai? Finalmente conhecendo a Isabela. Olá, Ana. Oi, tudo bom? Bom. Eu sou Marcos, sou doutorando também na Unirio, sob a orientação da professora Maria Luísa Susequinde. E estou aqui para acompanhar esse trabalho das meninas. Espero que a gente tenha uma boa manhã. Também. Bom? Oi, gente. Eu sou a Jéssica. Estou muito feliz por estar aqui. Que bom, Jéssica. Vamos lá. Tem Nadira, tem Maiara, tem Tamires. Oi? Oi? Gente, a regra nova é que só ganha certificado quem se apresentar. É verdade, tinha essa regra. Vocês não... não tem microfone. Pode escrever, então, Nadira. Alguma coisa, se quiser. Maiara. Oi, me chamo Nadina Moraes. Sou da enfermagem Unirio. Ai, que legal. Legal. A gente que proporciona isso, né? Você encontrar pessoas de outras áreas. Vamos lá, Maiara, pode falar para a gente, se colocar para a gente, só para a gente conhecer um pouco? Oi, gente, bom dia. Eu sou Maiara, faço licenciatura em História pela Unirio, 5º período. Olá. Jéssica, amor é nova regra, é isso. Amor, mas fala um pouquinho, né, Jéssica? Não sei, só sei que você é Jéssica, mas tá bom. Enfim, a hipocrisia. Vamos lá, Tamires. Porque eu sou tímida, gente. Mas tá bom. Então vamos respeitar. Eu sou Jéssica, sou da Pedagogia da Unirio, sou do 3º período. E sou orientando da professora Andréa Fetzner. E adorei a temática do minicurso. Não pensei 2 vezes em me inscrever. Opa, que bom. Tamires. Tamires e Ana. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Tamires, eu sou graduanda de História, licenciatura. Eu estou no 3º período. No meu curso, eu participo de um projeto de pesquisa ligado à história política, ditadura militar. E eu me interessei muito pela temática do minicurso. Achei que eu poderia aprender muito com essa aula. Opa, tomara. Tenho vergonha de abrir o microfone. Vou falar. Priscila Cavalcante. Oi, Priscila. Gente, Priscila, então se apresenta. Quem mais? Quem mais não falou? Priscila, se apresenta. A gente só estava esperando você, Priscila, para começar. Pode abrir o microfone e falar, Priscila. A gente só estava esperando. Olha, não começa não, porque a Priscila vai chegar. E aí a gente fez assim. Maravilhosa. Ninguém começou esperando Priscila. Vamos lá? Ai, meu Deus, que vergonha. Bom dia. Bom dia, Priscila. Eu sou Priscila e estou cursando biblioteconomia na Unirio. Ai, não sei mais o que falar. Tá bom, Priscila. Então, é isso. No caminho, quem quiser falar. Então, gente, vamos lá. Vamos começar, então. Quer dizer, na verdade, nós já começamos, né? Então, a Isabela pediu, eu vou reforçar, para que cada um possa colocar o e-mail, né, aí no chat, porque depois nós vamos usar para poder, inclusive, mandar algum material para vocês que nós produzimos. Bom, então, esse minicurso é Rompendo o Sequestro de Corpos e Palavras, um olhar para a escrita de mulheres negras.
né? Nós somos do programa... Calma, Isabela. Desculpa. Nós somos do programa de pós-graduação em educação, da Escola de Educação, do grupo de pesquisas e práticas educativas de formação de professores, o GPPF. Pode ir. E aí, esse trabalho, ele é pensado por mim, Ana Gomes, pela Isabela e pela Silvia. A Silvia, como eu falei, nesse momento ela não pôde estar aqui. E aí eu gosto de me apresentar, né? Ana Gomes, professora, mãe de 2 homens pretos, ativista do movimento de mulheres negras, doutoranda em educação, no programa de pós-educação da Unirio. E não é à toa quando eu me apresento como mãe de 2 homens pretos. Eu quero trazer para frente esse lugar político de pensar o tempo inteiro no genocídio da juventude negra, e como é crítico, embora eu já tenha filhos, um que passou de 30 e um com quase 30, eu sei que sobre os meninos negros, sobre os jovens negros, ainda estamos na marca de muitos de nós, meninos negros, nossos meninos negros, não conseguirem atingir 16 anos. Então, eu sempre me apresentando mãe de homens pretos, para me colocar nesse lugar de luta e nesse lugar de denúncia. É isso. Pode se apresentar, Isabela, de novo. Ih, gente, eu estava mutada, desculpa. Me apresentando de novo rapidamente, eu sou a Isabela, eu faço parte do mesmo grupo de pesquisa da Ana e das outras pessoas do GPPF aqui também. Eu sou graduanda em pedagogia, ativista do movimento negro e bolsista de iniciação científica pelo CNPq. Sou autodeclarada negra também, cabelo natural e sigo também nessa luta ativista política de representação de mulheres negras na universidade, de produção de mulheres negras. A gente teve, uns dias atrás, a apresentação do curso de educação na jornada de iniciação científica, e é muito gratificante ver que todas as apresentações foram feitas por mulheres, e a maioria mulheres negras. Então, isso é de aquecer o coraçãozinho. Vamos lá. Então, vamos lá. O objetivo desse encontro, né, desse mini-curso, já estava lá, refletir sobre a ideia de uma língua sequestrada e a escola, discutir alguns conceitos de colonialidade, de epistemicídio, de abissalidade, de escrevivência, de português, né, que aqui são maiores, e suas ações na educação. Pensar o lugar do português no ensino da língua versus a impropriedade do ensino da língua que nos fala Fanon. E também sensibilizar para o trabalho com a literatura negra na sala de aula. Vamos lá, Isabela. Não, volta, Isabelinha, o vídeo. Vou rodar, ele era para ter ido automático. Cadê, gente? Ai, por que me odeia esse videozinho? Juro que antes de começar eu tinha testado, tinha ido certinho. Agora vai, quer ver? Vai. Foi. Desculpe, estamos passando por problemas técnicos. Calma aí, gente, agora vai, eu juro. Relaxa, Isabela, nada que no presencial não acontecesse. Sinto que a tecnologia me odeia. Não. Nada que no presencial não acontecesse, né? Assim, no presencial também é assim. O negócio funciona, a caixa de som parou de funcionar, a caixa de som está funcionando, não sei o quê, é assim mesmo. Aí a gente vai até a hora que acontece. Não é verdade que porque está aqui, na hora sempre dá uma coisa. É isso mesmo, faz parte, não é porque a gente está aqui que agora tudo não é. Vamos com calma e vamos
E vamos colocar. Trabalho com eventos e acontece isso mesmo. Aí na hora, uma coisa não vem, outra. Conseguem ver? Não. O vídeo? Não, ainda não. Agora vai. Conseguiram? Sim. Tá, eu vou testar o som aqui no meio da música para ver se está indo certinho. Eita, peraí que deu. Tá ótimo. Não ouvimos. Oi, minha preta, eu estou dando uma aula agora, depois a gente conversa. Estou bem de frente para o Meet. Tu me ouviu? Tá bom? Tá? Estou bem de frente para o Meet. Depois a gente conversa. Meu pai generosidade reservou para mim. Chorei minha alma. Isso. Para lutar e viver. Agora meu pai generosidade reservou pra mim. Porém minha alma não é uma semente daqui. Semente de damas de logo verde. Rainhas de ontem e hoje florescem em mim. A morte atravessa o sonho de presos aqui. Encaro e grito pro céu, não saio daqui. Minha mãe, meu sonho das pernas pra eu sempre. Seus olhos de amor, é toda minha força que mora em mim. Meu preta, e por natureza sei que vou sobreviver. Deus é uma mulher preta, essa voz para lutar e escrever. A morte, meu país, genocida reservou pra mim. Porém, minha alma não é mais identidade. É semente da mente de Deus, mas de longe eu cresci. Rainha de ontem e hoje florescem em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito pro céu, não saio daqui. Minha mãe, meu sonho é força pra eu conseguir. Seus olhos de água refletem a força que mora em mim. Uma mulher preta, que por natureza sei que não viver. Uma mulher preta, é para lutar e viver. No violino, Flávia.
No violão, aí, feijão. Na percussão, corrente. Para lutar e sobreviver. Uma mulher preta que vou sobreviver. Uma mulher preta essa minha para lutar. A partir dessa música cantada, né, pela Jéssica Gaspar, nos convido a entrar efetivamente nessa conversa, né? E a Jéssica diz: Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Deus é uma mulher preta, bença minha mãe para lutar e escrever, né? E aí é uma chamada também para que daqui para frente a gente consiga também escrever passos, lugares. Podemos ir, Isabela. Podemos avançar, né? Pode pular, né? Esse trabalho, né, que nós preparamos agora, né, que fala da existência de um sequestro da língua, né, e que quando os corpos negros foram sequestrados do continente africano, também foram sequestradas as suas línguas. Ou seja, quando chegam aqui, saem do continente africano sequestrados. E quando chegam aqui, nenhuma daquelas palavras tem mais sentido, embora pudessem, porventura, encontrar coisas e objetos que fossem semelhantes, as palavras perderam o significado, perderam o sentido, porque as palavras elas são construídas num processo histórico, num processo cultural, num processo dinâmico que envolve o lugar de estar. Então, a reflexão que a gente traz pensar o sequestro da língua é pensar a partir disso, no momento em que o negro a negra sai do continente africano, vem para a diáspora escravizados, o sequestro dos seus corpos imediatamente é tirado também a língua no sentido mais efetivo, mais pessoal, mais de pertencimento da sua construção, que é ter a ver com aquele lugar, até a ver com aquele espaço. E aí eu trabalho essa ideia de sequestro da língua já desde quando eu fiz letras na Unirio. Eu primeiro fiz letras na UERJ em 1979, e depois, quando eu resolvi voltar a estudar, eu fui para a Unirio, acho que foi em 2011, acho que eu fui a segunda ou terceira turma desse curso de letras, que é um curso bastante jovem, e lá eu desenvolvi essa ideia, né, do conceito da língua. Meu trabalho final foi sobre o sequestro da língua, e a ideia de sequestro
eu trabalho sequestro como foi utilizado por Haroldo Campos, quando ele se refere à exclusão da produção barroca, feita por Antônio Cândido, lá na formação da literatura brasileira, porque esse não considerou a representatividade da obra de Gregório de Maia no sistema brasileiro. E aí eu vou fazendo essa alusão, porque, na verdade, eu entendo que o sistema de língua, na construção, na normatização da língua portuguesa, a existência das línguas africanas, elas não são consideradas efetivamente na sua representatividade. E, por essa razão, eu venho dizendo que essa língua é sequestrada. Anteriormente, quando eu realizei esse trabalho, eu trabalhei pensando praticamente todo estudante de língua portuguesa, se a gente pensa nessa ideia de desempenho. E a partir da minha caminhada, eu já fui olhando para o sequestro, primeiro pensando nesse estudante negro, e agora no doutorado eu estou pensando esse impacto desse sequestro na vida do estudante negro, mas, por outro lado, pensar a produção literária de mulheres negras como uma resistência e um resgate, uma forma de auto-resgate desse sequestro. Pode passar. E aí, só para a gente, de novo, entrar nesse lugar, que esse poema da Lívia Natália, que ela diz o seguinte: é uma linha invisível, lusco-fusco, furioso, dividindo as correntezas, algo que distingue meu pretume de sua carne alva, num mapa onde não tenho territórios. Minha negritude caminha nos sobejos, nos opacos por onde sua luz não anda, e a linha se impõe poderosa, oprimindo minha alma negra, crespa de dobras. Há um negridiano mediando nossas vidas, ceifando-as no meio incerto, ali invisível mesmo, mas nas costas ardem, em trilhos rubros, arrotas lâminas destas linhas absurdas que desenhas enquanto eu não as enxergo. E aí, esse texto da Lívia Natália, esse poema da Lívia Natália, que sempre para onde eu vou, eu carrego na minha bolsa, ele é poderoso, né, para a gente entender esses impactos e como eles vêm, né? Por que há um mapa construído em que nós não estamos? E aí nós identificamos, para entender teoricamente, né, esse conceito da Lívia. Pode passar, Isabela. Esses conceitos que para nós são muito fortes, o conceito de colonialidade, o conceito de abissalidade, o conceito de epistemicídio e o conceito de português. Né? A ouvir e ler aquele poema, ela define na poesia esses conceitos que nós vamos apresentar agora. Quer falar primeiro, Isabela, depois eu falo? Você que sabe. Pode ser, Ana. Então vai. Só um segundo. Pronto. Eu queria fazer um comentário sobre o nosso interesse em trabalhar o sequestro da língua, né? A gente aprende na universidade, aprofundando disciplinas de psicologia e também no estudo da língua portuguesa, né, fazer letras, que a habilidade de comunicação ela é primordial. Né? A gente só consegue se relacionar em sociedade hoje, conviver em sociedade, porque a gente se comunica. Né? A comunicação é primordial. A comunicação possibilita que a gente sobreviva. Tínhamos muitos problemas de falta de comunicação. A comunicação é tudo, né, gente? Então, quando você retira a identidade da comunicação de um povo que carrega essa mesma maneira de se expressar, de expressar o seu interior e colocar isso no mundo exterior, você está tirando os atributos de identidade daquelas pessoas, daqueles grupos sociais. A comunicação, a forma como a gente se comunica é o que faz a gente ser do jeito que a gente é. Se você se comunicasse de uma outra maneira, a sua personalidade hoje, nos dias atuais, seria completamente diferente. Aí você iria tratar isso na terapia e tudo mais. Mas então a importância de se atentar para a maneira brutal que isso é retirada, né? A maneira forçada, essa
essa saída forçada, esse abandono das suas raízes culturais centenárias, significa, para esses grupos, abandono da identidade, é retirada. É até uma expressão que a Ana usa, eu gosto muito, é considerar que essas pessoas são vazias, né? Não são constituídas de nada. Não são corpos pensantes que possuem individualidade, subjetividade. São apenas pessoas descartáveis. Não. E aí, entrando... Pode falar. Pode falar. Não, então. E aí, a partir disso que a Isabela traz, acho que é importante, acho que nos dá uma deixa para pensar por que negras e negras, quando chegavam aqui, eram tratados como semoventes, né? É porque, na verdade, não era considerado essa parte primordial da identidade que é a sua fala. Aliás, deliberadamente, além de excluir, vinham e eram organizados pessoas de grupos linguísticos diferentes, com a intenção, efetivamente, de que aquele caos se estabelecesse. Né? Então, eu acho agora, e uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar é o fato de que a oralidade é um valor afro-civilizatório. Né? Muitas culturas africanas trazem como um valor de organização, um valor civilizatório, a oralidade. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber quão violento e quão abrupto, né, como efetivamente se deu esse sequestro. Desculpa, Isabela, vai aí. Imagina, querida, sempre ótimo te ouvir, Ana. E aí, pensando exatamente nesse movimento forçado das populações, né, se obrigando a se encaixarem nessa cultura que a gente vai trabalhar daqui para frente, essa cultura eurocentrada, masculina, branca, patriarcal e capitalista, que a gente vem trazer para vocês conceitos das leituras que a gente faz e do que a gente se aprofunda por estudar e entender. A colonialidade, a abissalidade, o epistemicídio e o português. Você quer começar, Ana? Pode ser. Tá. Né? A colonialidade ele é um conceito, para nós, acho que fundamental para entender esse momento que a gente vive e a construção da modernidade, porque junto com a colonialidade, a gente vai pensar colonialidade e decolonialidade. Então, esse conceito traz para nós essa relação importante do mundo. Né? A colonialidade, eu gosto de trabalhar com dois conceitos, gosto de trabalhar com o conceito do Quijano, né? Gosto de trabalhar com a ideia de colonialidade que nasce do Aníbal Quijano, e também gosto de trabalhar com Bernardino Costa, porque o Bernardino Costa vai pensar a colonialidade mais para dentro das questões negras. Né? E o que é a colonialidade? A grosso modo, né, de uma maneira geral, a gente vai poder entender que a colonialidade ela é depois do colonialismo, né, ou o processo agregado ao colonialismo, mas que não tem a ver efetivamente com os aspectos administrativos da colonialização de um povo. A colonialidade ela tem a ver com essa capacidade do dominante em colonizar a partir de valores que são implementados, colonizar, a gente vai dizer, de uma certa forma, a mente. Né? O Frantz Fanon, quando ele trata também de colonialidade, ele fala de uma forma bem interessante quando ele está falando desse mundo cindido. Né? Quando ele fala desse mundo cindido, ele vai falar que uma das coisas que faz é que há um intermediário que acaba atingindo na opressão do cérebro. Né? Então, a colonialidade é o que faz construir alguns pensamentos que acaba trazendo a ideia de subserviência, né? De subalternização. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a colonialidade que ela atinge a colonialidade do ser, do poder e do saber. Como é que a gente pode entender isso? Que a colonialidade ela age tirando a capacidade, ou dizendo que aquele sujeito é incapaz de pensar, de jeito que aquele sujeito é incapaz, quer dizer, que nem é sujeito,
é incapaz de produzir subjetividades, é incapaz de definir e avançar com pensamentos epistemológicos, com pensamentos críticos, com uma posição crítica, e aí, efetivamente, também a colonialidade vai trabalhar na colonialidade do poder, que é o retirar desse sujeito a possibilidade de agência, né? É como se não houvesse agência. Então, a gente entende que o conceito de colonialidade ele é o que perdura, né? Em alguns lugares você ainda vai ver a ideia de colonialismo acontecendo, mas a ideia de colonialidade é ela que perdura, é ela que percorre, criando esses espaços cindidos, dando condição à existência das abissalidades, garantindo a existência das ações de fortalecimento daquela dominação. Eu acho que fica mais ou menos... Eu vou até ler aqui um trechinho que diz assim: a colonialidade do poder, do ser e do saber, objetiva manter os condenados em seus lugares, fixos, como se estivessem no inferno. Este é o inferno em relação ao qual o céu e a salvação dos civilizados são concebidos e sobre os quais ele está acoplado. Né? Então, e aí ele fala, quando ele fala desses condenados, ele está se referindo aos condenados da terra e ao mundo cindido que Fanon fala dos condenados da terra. Né? Então, ele necessita a colonialidade, coloca esse grupo como o grupo do afamado, como o grupo daquele que é incapaz e vai o tempo inteiro, através de vários elementos, produzindo, né? O Fanon chama de intermediários, de vários elementos produzindo essas intervenções. E muitas vezes os intermediários dessas intervenções somos nós, professoras e professores. Outras vezes são os produtos de mídia, mesmo os produtos de arte. Né? É interessante que Bell Hooks coloca que muitas vezes você vê um filme e às vezes o filme é até produzido por pessoas negras, mas como ele não muda paradigma, ele acaba sendo um filme que também reforça essa ideia de colonialidade. Vai, Isabela? Abissalidade, então daqui a pouco eu vou entrando e vou falando. Bom, aí pensando nisso tudo que a Ana trouxe, né? A colonialidade, ela tem também carregada no próprio nome a ideia de colônia, né? A colônia, o que era a colônia? A colônia era esse lugar, aqui o Brasil, pensando no Brasil, era esse lugar explorado, servia apenas para... Enquanto uns sofriam, outros curtiam, né? Vamos pensar assim. Para existir todo o luxo que existia no Império Português, muita gente tinha que trabalhar aqui. E essas pessoas tinham várias características em comum, as pessoas que trabalhavam aqui. A maioria delas eram pessoas negras. Né? Então, a ideia de colonialidade, como a Ana muito bem coloca, é esse imaginário social que é carregado durante séculos de escravismo, de escravização de pessoas escravizadas, que transforma o negro, o outro, o diferente, do que foi trazido, né, pela ideia imperialista portuguesa, o outro diferente como algo necessariamente ruim. Ele não é bom, logo ele é negro. E isso significa ser abissalizado. Né? O que um autor que trabalha muito é o Boaventura de Souza Santos, em que ele vai pensar que o mundo é um mapa de linhas abissais. Então, essas linhas abissais colocam algumas pessoas para lá, para a linha abissal, né? Jogam no abismo o esquecimento. Né? Então, são pessoas que são, até agora, são pessoas que não possuem intelectualismo, não são pessoas pensantes, são cascas vazias, são pessoas que não são dotadas de humanidade, são objetos, valem menos, inclusive, do que os animais, porque os animais têm alguma serventia, né? Essas pessoas não. São pessoas que nasceram para servir, que servem para servir, e servem para servir outras pessoas. São pessoas que tinham a expectativa de vida extremamente baixa, que trabalhavam muito, que eram exploradas até a morte. São pessoas jogadas em linhas abissais. Então, são pessoas esquecidas, exploradas, violentadas, massacradas.
o genocídio dessas populações compõe a abissalidade que a gente vai tratar. Então, se um grupo de pessoas, do ponto de vista social, não é capaz de ter funções intelectuais, são pessoas descartáveis, são mortos-vivos, né? Que para o Achille Mbembe, outro autor que eu gosto muito também, são mortos-vivos porque contemplam dia após dia a possibilidade de morrerem, porque não tem proteção de nenhuma instituição e muito menos do Estado, né? Aí, você quer ir agora, Ana? Eu ia puxar o epistemicídio. Não, eu acho que é interessante, né? Tanto Santos como Fanon, quando eles colocam essa questão da abissalidade, né? Que essas são linhas invisíveis, mas que é necessário que esse lado, que esse lado de cá, né? Que esse lado do sul, né? Que não o sul que reage, mas, né, que é o que a gente tem construído, esse pensamento reagente do sul, que é o que nós estamos fazendo agora, mas que é considerado que este grupo é preciso que as situações de miserabilidade, como a Isabela trouxe, as questões de subalternização desses sujeitos, elas são necessárias para que o outro lado possa o tempo inteiro não só sobreviver, mas como existir. É só importante atentar que é isso que a Isabela traz muito bem, que a colonialidade tem a ver com a colônia, né? Só que a colonialidade ela perdura hoje, né? Ela ultrapassa ao aspecto administrativo e entra nas questões mais subjetivas. Então, é por isso que hoje, mesmo a ideia de colonialismo tendo administrativamente sido encerrada, a ideia de colonialidade perdura, criando esses imaginários, para os dois lados, né? Criando imaginário, no caso do aqui que a gente está tratando do sujeito negro, criando esse imaginário para o sujeito negro, mas também reforçando essa ideia de imaginário em direção ao sujeito branco. Então, o sujeito branco vai olhar, por isso que o Fanon fala desse complexo, né? É o complexo que há dos dois lados. E aí vai olhar, e toda uma sociedade vai considerar aquele sujeito negro, aquela mulher negra, nesse lugar de subalternização. A palavra é exatamente essa, subalternização e desumanização. E aí essa linha abissal vai deixar realmente esse mundo cindido, né? Esse mundo dividido em dois. E eu gosto muito do texto do Fanon, lá no capítulo da violência, quando ele vai explicando como são as cidades, né? E aí ele diz que uma cidade é a cidade saciada e a outra cidade é a cidade faminta, sem carvão, sem sapato, sem luz, né? E a outra o lixo da outra cidade é tão grande e tão imponente, né? O seu lixo é imponente, né? E aí a gente começa a entender essa abissalidade, mais tarde, quando a gente vê Santos, a gente percebe como essas questões são construídas. Pode ir, Isabela. Mais um comentário sobre o Boaventura, né? Ele vai falar das desigualdades visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis, né? Quando a gente pensa que a expressão colonialidade, como ela coloca, perdura até os dias de hoje, significa pensar que o tempo todo a gente fala de movimento de decolonializar, né? Então é exatamente isso. Eu queria até propor, né, no momento final, quando a gente for discutir, que vocês pensem em algum exemplo do dia a dia de vocês em que vocês viram uma situação que vocês poderiam dizer, nossa, essa situação é de muita colonialidade. Isso aqui é muito retrógrado, isso aqui é muito cara de 1500, uma situação dessas. Então, exatamente pensar que isso perdura até os dias de hoje, porque isso constrói o imaginário das pessoas, e construção de imaginário que é reforçado dia após dia, durante centenas de anos, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir reverter, né? Decolonializar, que significa entender que o enfoque sempre foi na colônia, no império, agora a colônia, a gente aumenta o volume da colônia para conseguir ouvi-la, né? E aí, só para antes de avançar, entender que essa ideia de colonialidade,
né, para a gente andar um pouco para frente ou para trás, né, que essa ideia de colonialismo e a colonialidade, ela acontece neste processo de criação da modernidade, né? Ela não é agora, né? A construção deste processo civilizatório, a construção deste modelo, desse sistema mundo, ele se dá, né, a partir da necessidade de racialização de corpos e a manutenção desses valores que racializam os corpos, né? Então, ela é por isso a necessidade desse movimento decolonial e que acontece no mundo inteiro, porque ela não é uma questão localizada, ela é uma concepção de mundo, né, de uma construção capitalista, e quando a gente fala de capitalismo, a gente não fala só do sistema de compras, de compra e venda. Quando a gente fala de capitalismo, é todo um sistema em que essas relações estão envolvidas, e é o sistema mundo, e a gente não pode pensar que esse é um lugar pré-capitalista. A escravização é um processo pré-capitalista, uma vez que o corpo negro ele serve de moeda, não só de moeda, mas de manutenção financeira em todos os sentidos desse sistema, né? Então, é só para a gente entender a complexidade, né, de quando a gente entende colonialidade, de quando a gente pensa abissalidade, né? Não é uma coisa que esteja aqui rápida, que a gente consiga resolver rápido, né? Porque ela envolve uma mentalidade de construção de todo um processo civilizatório, de todo um sistema mundo. Vai, Isabela. Ok, gente. E aí, então, retomando, né? A colonialidade é essa aniquilação de povos. E o que é epistemicídio? Epistemicídio é essa aniquilação de formas de conhecimento dos povos, porque, lembrando, são povos, grupos sociais que foram retirados das suas origens. Isso é extremamente drástico, brusco, forçado e genocida, ou vai ou morre. Então, aniquilar as formas de conhecimento, a cultura, extrair pessoas de lugares em que tinham ligação com a terra, pensamentos familiares, toda uma vida construída ali, grupos inteiros, populações inteiras, significa assassinar a forma de pensar. Essa forma de pensar é o que, para nós, seres humanos pensantes, fundamenta o que somos, novamente, né? A gente só se reconhece como a gente se reconhece hoje porque nós pensamos o tempo todo. Essa concatenação de ideias é o que faz a gente ser quem a gente é. Então, o epistemicídio é esse assassinato das formas de conhecimento. E aí, como a Ana coloca de novo, assassinato de formas de conhecimento lá em 1500? Não, assassinato de formas de conhecimento hoje, é 23 de outubro de 2020. É essa impossibilidade de pensar. Eles cortam isso dos povos e afirmam que eles não possuem essa capacidade. Você ignora uma cultura inteira, toda uma formação social, todos os seus vestígios de organização, tanto administrativa como organização social mesmo, as formas de pensar, de lidar com a natureza, de lidar com a medicina, de dividir o trabalho, as formas familiares de organização, tudo isso é retirado em prol de quê? De um enquadramento em uma cultura que, de novo, que é branca, capitalista, isso é muito importante de dizer, porque até a Angela Davis, que é marxista dessa, vai falar que a gente só consegue, né, é o que a gente pensa como interseccionalidade, a gente só consegue superar o preconceito de raça e de gênero superando o capitalismo, porque o capitalismo fundamenta todos esses preconceitos. Então, o capitalismo traz que, para uns viverem no luxo, outros viverão na miséria, como a Ana coloca também. E esse epistemicídio, ele vem como base para fundamentar internamente, externamente também, que essas pessoas viverão na miséria porque sequer têm a capacidade de almejarem viverem numa situação mais confortável. E aí a Sueli Carneiro também acrescenta, né, na ideia de epistemicídio, esse exercício cotidiano nosso na sala de aula, quando a gente diz assim, olha, não vou ensinar esse determinado conteúdo porque esse grupo de estudantes não aprende, né? Quando eu entendo que isso é demais e que não é necessário, né, sem passar
por uma relação de conhecimento mais direto, quando eu passo por isso, eu também cometo epistemicídio, né? E aí, quando eu digo esse conhecimento, seja o conhecimento tradicional, seja os conhecimentos das culturas daqueles estudantes. Quando eu entendo que as culturas daqueles estudantes não podem estar na sala de aula e que eles não, e entendo que eles não são componentes curriculares efetivos para a construção de uma escolaridade e de uma escolaridade efetiva, eu também cometo o epistemicídio, né? Então, de novo, a colonialidade, que eu acho que dá conta de tudo, ela é uma coisa que acontece antes, mas ela acontece durante todo o período e acontece nesse momento, no dia de hoje. Então, temos que cuidar também nesse sentido, né, de invalidar. Houve uma época que a gente dizia muito, assim, nas salas de aula, nas aulas de formação pedagógica, dizia, você tem que partir da cultura do aluno. Que ótimo, então vamos partir da cultura do aluno. Só que você partia da cultura do aluno e ia para outra, partia dali e não voltava mais para a cultura do aluno. Então, parecia que eu, na sala de aula, tinha uma coisa muito importante, que eu pegava ali o estudante, coitadinho, partia da cultura dele, e depois dali eu só ia ensinar os outros conteúdos, as outras informações, e avançava e nunca mais voltava para a cultura dele, né? Isso é epistemicídio. Mas também é epistemicídio quando eu olho para aquele estudante que está lá na escolinha enfiada, seja lá onde for, e digo que ele não vai precisar aprender fórmulas de química e de física, porque ele não vai precisar disso para nada, né? Nos dois campos, a gente comete o epistemicídio, né? Na verdade, nos três. E quando também eu não trago outros valores e outras informações e outras possibilidades para resolver na sala de aula uma determinada questão. Passando nisso, vamos para o português. Podemos ir para o português? Então, português é um conceito que eu vou estar trabalhando mais agora, que é trazido por Lélia Gonzalez. Então, Lélia Gonzalez costumava dizer que, na verdade, o que nós falamos é o português. Então, mesmo nas suas escritas acadêmicas, você vai encontrar ela falando usando gírias, usando isso é para compreendermos. Então, ela vai trazendo para dentro da escrita acadêmica essa ideia de que há uma violência, né? Ela vai percebendo essa língua que é sequestrada, mas ela vai percebendo também que, embora ela seja rejeitada pela escola, ela está, essa língua preta, essa fala, está nos cotidianos. Ela vai perceber, que é muito do que eu trago na minha tese, na verdade, é a base da minha tese, que as mulheres pretas, principalmente as mães pretas, quando estavam ali com os meninos, com os bebezinhos brancos no colo, cantando aquelas músicas, ensinando algumas coisas, elas acabam levando para essas crianças e ampliando depois para a cultura brasileira essa língua preta, né, que a gente acaba, hoje, ao estudá-las, identificar apenas como algumas palavras, os africanismos, então a gente vai falar quilombo, quibundo, bunda, marimbondo, e a gente vai pegando essas palavras e dizendo que a nossa língua ela ficou aí, mas a Lélia vai dizer que foram as sobras das línguas africanas que ficaram aqui. Mas a Lélia ela vai desvendando isso e mostrando que quando você fala mesmo, né, na verdade, você está falando um português, e aí, em alguns momentos, ela ousadamente coloca nos textos acadêmicos. E aí ela fala assim, eu gostaria de colocar uma coisa, minoria a gente não é, tá? A cultura brasileira é uma cultura negra por excelência. Até o português que falamos aqui é diferente do português de Portugal. Nosso português não é português
é português. E aí ela vai colocando, tanto no dia a dia, como também nos textos acadêmicos, esse jeito de falar, essas gírias, essas palavras. Acho interessante, eu acho que é no livro da Bell Hooks, eu não lembro se eu li isso na Bell Hooks ou se eu li na Ângela, eu acho que é na Bell Hooks, que ela, naquele Anseios, naquele livro Anseios, que ela vai dizendo que também experimenta nos textos dela escrever algumas palavras do cotidiano negro, e aí quando os textos vão para a revisão, aí lá os corretores consertam o texto como se ela estivesse escrevendo um erro. E aí ela diz que primeiro ela achava isso engraçado, mas que depois ela parou de achar engraçado e passou a apostar na necessidade de que aquelas pessoas dali do mercado editorial percebessem. Então, o que ela está fazendo é o que também aqui a Lélia Gonzalez trabalhou. Então, é esse o conceito de português. Podemos ir, Isabela. E aí, um dos outros conceitos que nós trabalhamos é o conceito de escrevivência. Esse conceito de escrevivência é um conceito da Conceição Evaristo. Então, no lugar da gente ler, da gente explicar, a gente vai ouvir da própria Conceição, né, o que é esse conceito de escrevivência. Quando eu penso quando eu vejo que eu estou me referindo à escrita de mulheres negras, quando eu tomo esse termo, com a presença de termo no seminário, eu acho que foi 45. Isabela, volta e volta para ver se melhora e desliga seu microfone. E, gente, enquanto isso, eu vou pedindo, assim que acabar o vídeo ou nos intervalinhos, que não esqueçam de colocar, quem chegou depois, o e-mail, porque a gente precisa tanto para encaminhar para o departamento que vai dar o certificado, mas também nós queremos encaminhar algumas coisas para vocês. Quando eu penso em escrevivência, ou quando eu usei esse termo escrevivência, já tem tempos que eu venho trabalhando com esse termo, e que eu estou me referindo à escrita de mulheres negras, e quando eu tomo esse termo, quando eu apresento esse termo no seminário, que eu acho que foi em 95, um seminário que tinha um número de escritoras, uma mesa de escritoras negras, e eu digo, a nossa escrita, a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Quer dizer, esse termo, né, quando eu uso essa expressão, eu tenho como referência um momento histórico, um processo histórico, que foi o processo da escravização dos povos africanos no Brasil. E o pano de fundo dessa escrevivência, que, na verdade, essa escrevivência, você pode pensar essa escrevivência também como outro lado da oralidade, ou você pode pensar essa escrevivência quando as pessoas que até então lidaram só com oralidade, elas se apropriam da escrita. Então, essa imagem de fundo, eu trago a imagem das mulheres escravizadas dentro da casa dos senhores, né, das mucamas, das mães pretas, e elas tinham por obrigação de contar história para adormecer
negros da Casa Grande. Então, essas mulheres, com a competência oral que elas tinham, né, com a competência de linguagem que elas tinham, elas oralmente contavam história para adormecidos da Casa Grande. Quer dizer, quando eu penso em escrevivência, eu já vejo escritoras negras, escritoras que já têm essa possibilidade da escrita. Essas escritoras elas vão se apossar de um modo de fazer literário que está muito mais ligado às classes dominantes. Então, essas mulheres elas se apropriam dessa possibilidade de escrita, desenvolvem essa escrita, mas não para adormecê-los da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonhos injustos. Então, essa escrevivência, eu acho que a gente pode relacionar essa escrevivência tanto como uma forma de escrita alfabética hoje, como também você pode pensar numa forma de outras escritas, né? De escritas que não se dão só pelo alfabeto, mas se dão pelo corpo, pelo gesto, pela voz, pela expressão. E aí essas são as possibilidades da oralidade, né? Essas são as possibilidades da fala. E a escrevivência tem muito também a ver com uma escrita que nasce de uma experiência, que nasce de uma vivência. E nesse caso aí é uma escrita que nasce de uma experiência, de uma vivência, da subjetividade das mulheres negras, né? Eu gosto muito de afirmar que a minha escrevivência é marcada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Está aí explicado. Rafaela, que trabalha com cartas, né? Eu acho que a ideia de escrevivência é uma experiência sublime. Não sei se você trabalha com a Luciana, né? Não sei com quem você trabalha. Eu amo. Fala para o Marcelo que eu mandei um beijo para ele. Um beijo, meu coração é dele. E aí... tá aí, a escrevivência, a Conceição Evaristo explicando para nós, né, essa ideia de escrevivência, que é também esse conceito que eu trago, né, que é criado pela Conceição Evaristo e que eu trago para dentro da minha pesquisa, né? Vamos andar? Aí eu acho que eu não preciso explicar isso. E aí, para nós, vale entender como todas essas violências, a colonialidade, o epistemicídio, a abissalidade, todas essas múltiplas violências, elas chegam ao cotidiano, né? Já começando por um percurso efetivamente historicizado, né? A própria história vem trazendo algumas questões, e aí pensar que esses corpos eles são afetados, né, nas múltiplas violências que estão dentro do ambiente escolar, né? As violências nas escolas, das escolas, e, de certas formas, as das escolas, né? E aí a gente volta à ideia de epistemicídio, impulsionam as primeiras. Procedimentos mecânicos na prática educativa afirmam sobre um currículo hegemonicamente conformado. E aí, se a gente não está pensando na hora do ensino da língua, na hora da mediação, né? Que conteúdos, que mecanismos eu vou levar para a mediação, e, principalmente, o que eu vou ouvir e ler deste corpo que chega com as suas escrevivências e, dentro da sala de aula, partilhar as minhas escrevivências, né?
essa troca de escrevivências, você acaba reforçando as violências. E aí a gente o tempo inteiro fala da violência que acontece nas escolas, e muitas das violências que acontecem na escola, talvez elas tenham sua origem nas violências das escolas, né? Das escolas, não os espaços efetivos, mas das escolas enquanto instituição, da escolarização enquanto instituição. Então, a importância de pensarmos nisso e de entender que a colonialidade, que a abissalidade, elas vão trazendo e deixando marcas e definindo e conformando a vivência pedagógica. Podemos ir. Acabou que o quadro ficou, né? Quer que eu passe? Porque esse quadro está meio teve uma confusão aí. Fala que eu conserto. Não, mas aí a gente não precisa consertar, né? É só pensar nisso, na impropriedade, no uso da língua, né? E aí Fanon, ele já começa, não é à toa que Fanon, quando começa o primeiro capítulo do seu livro Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele vai tratando do negro e a linguagem. E aí, Gordon, que faz o prefácio do seu do livro Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele traz que a questão da língua levanta outras questões mais radicais sobre o seu papel na formação dos sujeitos humanos. Fanon argumentava que a colonização requer mais do que subordinação material de um povo. Ela também fornece os meios pelos quais as pessoas são capazes de se expressarem e de se entenderem. Ele identifica isso em termos radicais no cerne da linguagem, até nos métodos pelos quais as ciências são construídas. Trata-se de colonialismo epistemológico. E aí, para completar isso, Fanon diz o seguinte: falar é estar em condição de empregar uma sintaxe, possuir a morfologia de tal língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. E aí, por isso, o Fanon fala dessa impropriedade do uso da língua, porque mesmo aí ele vai colocando naquele lugar, naquele momento histórico em que ele vive, e aí ele vai dizendo que mesmo, e de uma certa forma hoje a gente não pode descartar isso que ele estava dizendo, que quando o colonizado, mesmo quando ele domina a língua do colonizador, ele está dominando a língua do colonizador, trazendo para si todos aqueles valores que a língua do colonizador tem sobre ele. Então, se nós estamos numa sociedade que esse outro é um outro, né, subalternizado, é o outro descartável, essa língua reflete esse pensamento do outro que é descartável, e este outro, né, acaba, mesmo quando ele domina essa língua, ele faz o domínio dessa língua, ele exercita o domínio dessa língua, mas, na verdade, o que ele está trazendo é uma impropriedade no uso dessa língua, porque o que essa língua tem enquanto resposta de uma civilização, ela traz consigo todos aqueles valores que o negam, né? Então, é uma complexidade, e aí esse é o cuidado que nós temos que ter nesse lugar e nesse momento do ensino da língua. Podemos ir, Isabela. Literatura negra na sala de aula. Ensinar a ler e a escrever em todos os níveis.
Ana, gente, travou aqui só para mim? Travou aqui para mim também. Será que ela consegue ouvir já? Deixa eu ver aqui. Ana. Vou avisar ela no WhatsApp, gente. Só um segundo. Ah, ela saiu, ela deve estar entrando de novo. Ana, você tá mutada. A gente não consegue te ouvir. Gente, eu só tô entrando aqui em contato com ela, tá? Mas se ela não puder voltar, a gente continua. Só tô mandando aqui. Ela acabou de mandar mensagem. Pedi pra avisar que ela tá tentando. Pra gente não seguir sem ela, ela deve voltar a qualquer momento. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Sobre o que achou até agora? Sobre aquilo que eu tinha sugerido a gente conversar no final, né? Uma experiência. Ah, voltou? Ai, Ana, que bom que você voltou. Você conduz isso muito melhor. Tá mutada. A gente não consegue te ouvir também. Gente, ela saiu de novo. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre aquela reflexão que eu tinha pensado da gente tratar? Sim, Priscila, pode deixar. Acabei de anotar aqui. A gente vai discutir isso no final. A não ser que você queira falar um pouco agora. Você quer falar agora? Sobre alguma coisa, gente? Participem aí. É muito bom ver, é muito chato. Principalmente quem está projetando. Eu fico vendo só slide. É terrível. Fui. Falei. Me ouvem? Ai, que bom. Deixa então, me dá mais um minutinho só que eu vou pegar um fone. Jesus Cristo. Fica olhando assim, ó. Não olha pra bagunça não que eu vou sair daqui.
Ai, gente. Esse mundo tecnológico. Eita, acho que agora foi, né? Estão me ouvindo? Sim, a gente consegue te ouvir. Ah, tá. Esse mundo tecnológico não é nada como diz no filme, né? Que as tecnologias vai ser tudo assim, maravilhoso. Ó, agora a internet voltou. Minha internet tinha caído completamente, mas agora eu vou daqui mesmo. Oh, deixa eu só aqui me achar, porque aqui eu vejo pouco os slides, né? Mas aí de pensar nesse lugar, nesse papel da literatura, como um processo de enunciação, como um processo de fala de sujeitos. E aí, quando a gente pensa na literatura negra, como quando a gente viu a Lívia Natália, que ela fala desse negridiando, como essa literatura pode trazer para a sala de aula o cotidiano desses estudantes que estão lá, principalmente quando a gente fala da escola pública, a maioria dos estudantes da escola pública, negras e negros, e descendentes, se a gente quiser dizer assim, e que não são contemplados, né? E aí, se a gente entender a literatura como um aspecto de possibilidade de entender a história, mas também possibilidade de imaginar a história, como possibilidade de construir perspectivas outras, abrir mão da literatura e da literatura negra na sala de aula, também, além de epistemicídio, é um processo efetivo de violência. E aí passa a Isabela, que eu não sei se naquele quadro era uma questão que eu queria trazer, eu mal consigo ler. Então, isso aqui já é o final. E aí, o que eu quero trazer para a gente refletir também é o seguinte, naquele quadro que ficou meio confuso, volta lá, Isabela, naquele quadro que ficou meio confuso. Aqui no chão. É só para pensar que, quando a gente vai olhar lá o relatório da desigualdade, esse relatório da desigualdade é produzido pelo LAESE, um grupo de estudo da UFRJ, coordenado pelo economista Marcelo Paixão, e que ele faz estudos dessas desigualdades. E aí ele coloca que 17,8% dos meninos e 11% das meninas pretas e pardas, no ano final do Fundamental 2, apresentam desempenho crítico e muito crítico, enquanto que este mesmo nível, para os estudantes brancos, tem a proporção de 12 para meninos e 6,7 para meninas. Então, o que está acontecendo? Se a gente vai observar, por exemplo, nas provas de rede, quer a gente considere, quer a gente descarte, mas aí elas vêm como uma amostragem, as provas de rede vêm nos mostrando também o baixo desempenho desses estudantes negras e negros. E aí a gente tem que parar para pensar, se a gente não vai afirmar, né? O PISA, por exemplo, nessa avaliação, ele diz o seguinte, que, em geral, são os estudantes mais pobres que apresentam esses baixos desempenhos. Em 2018, eu trabalhei com vários quadros. 2018. Em 2013, eu trabalhei com vários quadros. E esses quadros se referiam aos desempenhos da língua em 2008, dos estudantes brasileiros geral em 2008. Quando a gente chega em 2018, o que a gente vai observar é que os estudantes brasileiros eles continuam apresentando essas mesmas dificuldades e esses níveis
esses níveis de aprendizado e de desempenho, na verdade, de proficiência, de escrita e leitura, bastante baixos. E isso é uma questão bastante séria, que não adianta. E aí o que eu venho propondo é pensar outros caminhos, e nesses outros caminhos trabalhar a língua como um pertencimento. E aí essa língua para pertencimento seria para todos os estudantes, porque, na verdade, esse baixo desempenho acontece com um grupo grande de estudantes brasileiros, mas, prioritariamente, esses estudantes são principalmente os estudantes mais pobres, e se são os mais pobres, provavelmente serão os estudantes negros. Eles acontecem principalmente com os estudantes das escolas públicas, e esses estudantes das escolas públicas provavelmente serão os estudantes negras e negros. Se olharmos, que agora nessa prefeitura a gente não consegue ver mais, porque a transparência é zero, mas se olhássemos quadros anteriores que tem no Instituto Pereira Passos, eu gosto de olhar ali, porque é um quadro, uma estatística, você vai ver que nos bairros, se você juntar as duas referências, bairros com mais pretos e pardos, e depois juntar com outro quadro que aparece, desempenho, nível de escolaridade e desempenho, você vai ver que nos bairros em que nós temos mais pretos e pardos, são os bairros que também têm apresentado esse mais baixo desempenho. Então, a chamada é para entender que essa literatura é uma literatura também de circulação. A gente não pode esquecer que esse estudante, principalmente esse estudante de periferia, ele escreve muito, escreve sim. Ele escreve, por exemplo, suas letras de funk, e algumas letras são quilométricas. Então, aquele menino, aquela menina não tem medo de escrever. Aquele menino, aquela menina não tem medo de palavra, mas é porque as suas palavras, quando chegam na sala de aula, elas entram na sala de aula como um erro. A palavra negra, né, as expressões negras, né, e aí a gente vai falar o mesmo, a gente vai falar um Flamengo. Quando um Flamengo explode na sala de aula, é o momento daquele estudante se sentir o desprezo, inclusive o desprezo dos próprios colegas, né? Chamado de burro, ele não faz, mas ninguém fala para ele, né? Ninguém teve o trabalho, principalmente sem culpabilizar, mas os seus professores dizem para ele o seguinte: olha, as culturas africanas, algumas das culturas que vieram para o Brasil, não falam em encontro consonantal F com L, não existe. Então, na verdade, o que a gente está vendo são resíduos da língua africana, e quando elas emergem à sala de aula, elas emergem e são consideradas erros. E aí, por outro lado, quando você trabalha com essa literatura, com a literatura negra, o que você vai ver é desconstruir também para essa menina, para esse menino e para esse estudante adolescente, jovem, que há, sim, uma escrita negra, que há, sim, um domínio de uma história negra, e que há, sim, uma literatura que fala dele e que fala para ele e que compreende os seus lugares. Por exemplo, eu deixo com vocês um material, e aí tem um conto de Mãe Beata, né? E aí Mãe Beata ela vai escrevendo esses contos do cotidiano, do candomblé. E aí ela vai trazendo palavras do cotidiano. A própria Conceição Evaristo, né? Quando ela diz, combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer. Né? E quando ela traz isso nessa poesia, quando ela traz essa fala, né? Quando ela traz essa escrita, quando ela traz essa escrevivência, ela está trazendo o fortalecimento desse estudante negra e estudante negro. Vamos andar, Isabel? Já que estamos acabando, já, Jesus, já estamos falando demais. Pode passar. Pode passar.
E aí, eu gosto de terminar com um texto de uma professora, Irandé Antunes, que ela fala o seguinte: se as pessoas não ficam mais capazes para, falando, escrevendo e ouvindo, atuarem socialmente na melhoria do mundo, na construção de um novo discurso, de um novo sujeito, de uma nova sociedade, para que as aulas de português? Né? Então, termino esse pedacinho do nosso encontro, desculpa por ter caído aí algumas vezes, trazendo essa reflexão, né? Então, que aulas, né? Que propostas de escolarização nós estamos fazendo, principalmente quando se trata do ensino da língua, né? Se não é dizer para o sujeito que ele pertence a essa língua, se não é dizer para esse sujeito que o ensino da língua pode ajudá-lo, numa certa forma, na reparação desse sequestro. Né? Há um sequestro que precisa ser reparado, e se não conseguimos trazer para frente toda uma reorganização da normatização da língua, né? Principalmente na sua gramática, que a gente não pode esquecer que as nossas gramáticas, a normatização da nossa língua, ela acontece de maneira muito forte no século XIX, né, e no final do século XIX, e ali a gente está experimentando também toda uma ideologia do branqueamento, a gente está experimentando ali a construção de uma sociedade eugenista, eugenista, higienista, eurocentrada, e que aí a organização da nossa gramática e da nossa normatização, ela também vai responder a esse período que vivemos. Né? Mas hoje a gente pode pensar, inclusive, no ensino da língua mais ao sul, né? E pensar nas escritas, principalmente nas escritas das mulheres negras, né? Por conta de tudo aquilo que a Conceição Evaristo traz, mas também por conta de percebermos que essa escrita das mulheres negras, elas estão bastante fincadas nos cotidianos das mulheres negras, para repensarmos a nossa história e contribuirmos para uma aula mais decolonial, mais fortalecedora daquilo que nós somos. É isso. Pode passar, Isabela. É isso, meu e-mail. Aqui estou eu. Não consigo ver nada inteiro, mas estamos aqui, eu e Isabelinha. Aberto para debates. Oi, agora a Isabela que saiu, pelo amor de Deus, Isabela, fica aí. Tô aqui. A Priscila colocou uma questão aqui no chat, que ela colocou assim: eu queria entender quando devo usar a palavra preto ou negro. Clássica. Eu vou responder a alguém que já me perguntou. Depende. Se eu estou escrevendo um texto acadêmico, eu opto, em geral, por usar o negro. E aí eu tomo como referência que o IBGE diz que negros são os pretos e os pardos. Então, eu parto daí. Agora, dependendo do lugar em que nós estamos e dependendo do que eu quero trazer, aí eu vou usar essa palavra preto e elas se equivalem. A questão da palavra negro é que quando você assume essa palavra negro, você está assumindo toda uma ressignificação
né, tirar do negro aquela ideia do necro, da morte, e reforçar como um lugar histórico de reivindicação, né, da historicização, da politização. Né? E aí o preto, que tem o mesmo valor, mas eu prefiro, quando eu vou escrever textos acadêmicos, em geral, eu uso o negro, por conta disso. Negro, me refiro logo ao IBGE, que o IBGE diz que os negros são os pretos e os pardos. É isso. Tem uma outra questão aqui também, não sei se eu leio, acho que sim. A Ana Carolina colocou assim. Essa questão da colonização me lembra uma situação em que eu estava apresentando um trabalho e usei o TED da Chimamanda Ngozi. Eu não sei falar sobre o nome dela, gente. Eu paro sempre no Ngozi. Chimamanda Ngozi. Como é que fala, né? Eu não estou te ouvindo direito. Sim, vá, da Chimamanda. Vamos. É isso, estava usando o TED da Chimamanda sobre o perigo da história única. Eu amo esse trabalho dela. E eu fui corrigida por quem estava analisando e por outras pessoas que assistiam também, que eu não deveria usar esse autor, e sim um outro autor, homem branco. Adorei esse parênteses, homem branco, que supostamente foi quem criou esse conceito. E ainda falaram sobre um plágio por parte de Chimamanda, anulando completamente essa escrevivência da autora em um TED tão autobiográfico. Aí comenta um pouquinho sobre isso. Gente, olha, eu nem sei quem é esse homem branco que escreveu sobre história única, mas se ele escreveu sobre história única, ele também não é o único que escreveu e não é o único que tem o direito de dizer e falar, até porque a Chimamanda, quando ela está falando dessa experiência da história única, ela está falando de um lugar de dentro. Ela está falando de uma experiência de mulher negra nigeriana, né, que o tempo inteiro recebeu para si informações e uma ideia de mundo, que só existia, né, que ela até fala que via flores que nunca havia, que naquele lugar nem existia, no lugar em que ela mora não existe. Né? Então, ela reclama de um epistemicídio, e aí ela volta e fala de história única, e quando eu vou falar de história única, de narrativa única, eu, por exemplo, prefiro trabalhar com o conceito da Chimamanda, assim como epistemicídio. Boaventura trabalha com epistemicídio, mas eu, algumas vezes, prefiro trabalhar o conceito de epistemicídio, que é trazido pela Sueli Carneiro. Né? Os conceitos e o campo está aí para o senso e para o dissenso. Né? Ninguém vira dono de nada. Mesma coisa interseccionalidade. Em 1980, a Kimberley cria a ideia de interseccionalidade, e desde que ela traz, né, cria não, porque outras mulheres antes dela já discutiam interseccionalidade, né? Mas quando ela cunha e fortalece essa ideia de interseccionalidade, mas de lá para cá, muitas mulheres já trouxeram e foram trazendo e enxertando nesse conceito de interseccionalidade uma série de questões. Então, eu penso que o campo é fluido, né? O campo não é exclusivo, e as pessoas vão trazendo aí os seus lugares, as suas formações e as suas informações, e tem direito à troca. É isso. Vamos lá. Não, e aí como é que a gente ia entender, né, esse português esse português que a Lélia fala. Vamos lá? Eu queria comentar rapidinho. Por favor. É bem rápido. Mas eu achei muito importante o que vocês falaram, principalmente pensando no Brasil, em que rege o mito da democracia racial, da miscigenação e tal. Achei muito legal e muito importante vocês demarcarem essa defesa de que a superação das opressões, e principalmente o racismo, por ser tão estrutural e por ter calcado esse país, né, por ter sido construído em cima da escravização dos corpos negros, achei importante defender que a superação do racismo
vem junto à superação dessa estrutura social capitalista, né? Porque se o racismo estrutural ele faz parte da estrutura de uma sociedade, essa sociedade que a gente vive é capitalista, então, para superar isso, a gente precisa construir uma outra sociedade que não seja uma sociedade capitalista, e eu acho importante demarcar essa diferença e, às vezes, até dizer qual é essa sociedade que a gente quer construir, que não é essa capitalista, porque existe um nome, né, para essa outra forma de sociedade. Eu achei muito legal vocês falarem isso, porque é muito isso que eu compartilho, assim. Poxa, que generosidade. Obrigada, Lucas. Obrigada. É isso, né? E aí a importância de trabalhar literatura, Fanon fala da importância dos sonhos musculares, né? Porque, como o Lucas traz, o que a gente quer, né? O que a gente quer botar no lugar, para onde a gente quer andar. E aí, nesse por onde a gente quer andar, tem a ver com a contribuição da construção desses sonhos, de sonhos musculares, né? Como diz Fanon. Fanon nos chama para uma intelectualidade muscular, né? Que ela não seja só contemplativa, mas que ele diz que o intelectual tem que ir para a rua, o intelectual tem que se colocar, o intelectual tem que se fazer com, né? E aí essa chamada para o fazer com é importante para a gente começar a pensar, né, para onde a gente vai, né? O que a gente quer construir? Eu tomo bem como exemplo quando a gente, no Brasil, né, que em 1988 a gente diz que é a nossa Constituição, que é a nossa Constituição cidadã. A nossa Constituição cidadã, quando ela acontece lá, ela, mesmo lá naquela época, ela já não contemplava as tantas disputas que a gente vai levando para a rua, para as cidades, né? Os nossos corpos estão aqui em disputas com as suas performances, né? Os corpos negros, os corpos das mulheres, enfim, os corpos todos os corpos, né? Estão nas ruas em disputa. E aí é importante também a gente pensar nesse lugar estrutural para pensar nesse fazer muscular para que esses corpos também que estão em disputa consigam se estabelecer ou continuar a disputa também, se esse for o ponto. Isso. Quem Perfeito, vai? Ana. Eu acho que é bem isso assim, que o Lucas coloca, né, em referência ao que a gente falou. O capitalismo sustenta que pouquíssimos tenham muito e muitos tenham pouco, né? E esses que têm pouco, eles têm muitas características em comum, né? Eles se cruzam, as características deles são interseccionalizadas. E pensar exatamente por que será que as pessoas mais, os bilionários, trilionários do mundo, é o que você fala, né? Que a gente cai um pouco naquela discussão, né, de colorismo, de negros de pele clara, de negros de pele retinta, mas eles se encontram realmente. Diz aí alguém bilionário, trilionário, a não ser a Beyoncé, acredito eu, e quem mais, eu não sei, quem tem de cultura pop é o Lucas, que seja uma pessoa de sucesso que esteja nessa lista, né, de pessoas que não conseguiram vencer o capitalismo. Não sei se venceram, né? Eu não sei se venceram. Conseguiram se organizar dentro, mas também são sustentadores. Eu penso que a gente não, a não ser que a gente pense numa sociedade outra, né? Que é isso, a gente olhar para esse sul global, a gente pensar, a não ser que a gente pense uma sociedade outra, esses, né, Beyoncé e seu marido, o que eles fazem é aquilo que o Boaventura fala, um deslocamento, né? E um deslocamento bastante individualizado. Por mais que eu entenda que o Jay-Z, por exemplo, hoje está investindo numa série de ações para que mais pessoas sejam atendidas, né? Mais pessoas sejam atingidas. Mas ele não muda o sistema,
né? Ele arranjou uma forma de viver dentro desse sistema e fazer um pouco do deslocamento da linha para a sua própria vida, e agora ele pensa que esse deslocamento vai, através de uma série de projetos que eles têm realizado, fazendo um deslocamento para o outro. Mas, enfim, é o sistema mundo. Então, a não ser que a gente venha realmente pensando, dançando conforme a música, a não ser que a gente vá pensando que é isso, que acho que o Lucas falou antes. A gente vai ter que pensar como é que a gente vai dar conta disso que a gente está na rua disputando, né? E aí vale esses momentos que nós estamos aqui para também... e aí essa intelectualidade muscular de que nos fala Fanon, que é de pensar esse mundo e agir nesse mundo, né? Dar musculatura para os sonhos dos estudantes que estão na nossa frente, né? Que eles tenham sonhos musculares, que a gente consiga fragilizar essa colonialidade, que nós não sejamos intermediários dessa colonialidade, né? Eu acho que que é um processo longo e é um processo de construção de uma outra sociedade. Eu, pessoalmente, acho que a gente não vai chegar. E aí, nesse momento, eu sou como Boaventura. Acho que a gente vai fazer deslocamentos, exceto se a gente se debruçar para mudar realmente esse processo civilizatório. Mas com essa mudança, esse percurso à direita do mundo, né? Muito à direita, né? Esse percurso à direita, conservador, né? O conservadorismo, não sei porque eu não vejo tudo do mundo, mas no Brasil, por exemplo, a marca do conservadorismo ele é marcado pelo racismo e pela racialização. Se a gente lê os documentos que antecedem, por exemplo, a libertação ao término da escravização, a gente vai ver o quanto a sociedade brasileira, os pensadores, os intelectuais brasileiros foram resistentes, foram conservadores no que se refere à libertação, à garantia desse momento, né, de libertação dos escravos, que já nem eram mais tantos, mas de garantir na lei que isso se efetivasse e o que vem depois, né? Assim como é conservador quando nosso presidente fala nossa cor é o Brasil, né? Então, é isso. Falei, gente. Gente, vamos pegar aquela ideia lá do início, né? Tem uma situação cotidiana que vocês veem, resquícios de colonialidade, aquelas frases comuns. Você sabe com quem você está falando? Então, gente, só lembrar que nós estamos realmente no finalzinho. Eu gostaria que a gente fizesse essa troca. Rafaela, aqui, bom, eu coloquei um exemplo aqui do que não sei se serve. Serve, sim. Eu não sei qual colou, mas serve. Eu vou ver aqui no chat, desculpa. Ela colocou aqui. Eu vou ler, peraí. A colonização que a Isabela trouxe me lembrou uma situação que passei após dar aula na sala de professores. Um colega de trabalho me perguntou sobre o porquê de sempre dar aulas com textos, e ainda mais com textos que não caem no vestibular. Segundo a pessoa, não cai literatura negra no Enem. Ele era professor, mas provavelmente nunca chegou perto da prova de linguagens ou de redação. Sim, verdade. É exatamente isso que a Ana traz também, né? Quando a gente pensa nas violências, na necropolítica, nesses apagamentos e invisibilidades no currículo escolar, a gente está desconsiderando toda a contribuição de pessoas por direcionar nos anos finais, todo o percurso escolar, mas principalmente nos anos finais, que você vai fazer uma prova
Então você tem que ter um treinamento mecânico para resolver tantas questões em tanto período de tempo, e que tudo aquilo que foge do que é predeterminado não é útil. Então, portanto, pode ser descartado e esquecido. E aí é a educação, né? A educação vista como um propósito de mercado, né? É a educação no mercado, é a educação de mercado, que ela é feita pensando nesse objetivo, né? Nessa prova de rede. Sim, pode falar, Rafaela, pode ir para o microfone. Sim, pode. Porque também é curioso, né? Enfim, no dia que a pessoa me falou isso, vários professores que são da área, né, da linguagem, da redação, também falaram que como que a gente tem esse pensamento crítico, não é nem só o fato de levar a literatura para a sala de aula, literatura negra, mas também a gente ter esse pensamento crítico para a redação. E a pessoa ainda está nesse modelo, né, que você falou, de mercado. E eu acho que não é só para o Enem, para um vestibular. Alguns colegas ficam falando que eles, vou levar a leitura para a sala de aula, de fato ler o texto, mas aí fica só naquele mesmo texto que sempre está no livro didático, e também se perguntar qual é o papel disso, né? Porque aquele trecho que se botou da Irandé no final, assim, acho que representa essa ideia, né? Então, e essa pessoa que falou isso, puxando o que vocês disseram aqui agora sobre a violência, também os alunos não precisam ter contato com isso, não. É isso. Eles não precisam ter contato com isso. Então, enfim, né? Acho que representa muito o que a gente vê hoje em dia na sociedade e o que a maior parte dos professores, né? E, então, assim, de quem está na graduação, eu gosto de pensar que não. Mas dos professores, a maior parte, sim. Então, acho que vale a gente lembrar, só num parêntese, né? Carolina Maria de Jesus já está, né? No vestibular. Então, já está lá. A gente já tem texto de Carolina Maria de Jesus. Fora Carolina Maria de Jesus, Solano Trindade sempre esteve. E se não tem Conceição Evaristo já vai chegar para os vestibulares. Se é que quer pensar assim. Agora, fora isso, Cruz de Souza, Lima Barreto, Machado de Assis sempre estiveram nos vestibulares. Qual a diferença? Solano de Andrade, todos esses sempre estiveram nos vestibulares. Qual é a grande diferença? É que quando ele aparece na sala de aula, eles aparecem num apagamento de onde eles estão falando e do porquê que eles estão falando. Né? Eu acho que é João do Rio. São textos que sempre estiveram no vestibular. Né? Eles sempre apareceram. Agora, a diferença é que quando eles vêm, esses autores aparecem esse apagamento étnico-racial. Então, na verdade, eles são literatura negra, de uma maneira geral, mas o que não aparece é essa discussão trazendo de que lugares estão falando. E aí vai dizer, Ana, você está querendo racializar a educação. A educação é racializada. O mundo é racializado, o mundo é genderizado. Né? A gente vive num mundo assim. Então, se você coloca para frente, você não, até porque também tem isso, faz parte da cultura do Brasil, e principalmente no início do século XX, fazia parte uma ideia de que era feio você encaminhar questões raciais. Né? E até hoje tem gente que diz, não vou falar de racismo, porque se eu falar de racismo, eu vou instigar o racismo. Jesus, ele já está aí, ele já está na nossa vida e ele já está no nosso dia a dia. Então, se você não olha e não tira, né, o racismo e outros preconceitos, e outras discriminações que, em sua maioria, tem essa mesma origem, ou seja, a construção do sistema mundo.
A construção do sistema mundo hierarquiza negros, hierarquiza mulheres, hierarquiza orientações sexuais, hierarquiza como você se coloca no gênero, né? Então, é uma sociedade genderizada, é uma sociedade sexualizada, é uma sociedade racializada. Então, se elas são, e em geral isso aparece sob a tônica da violência. Então, o nosso papel, se não quisermos ser intermediários, né, como diz Fanon, intermediários desse que aí ele ainda chama de colonialismo, né, mas aí ele já está falando de uma colonialidade. Se nós queremos ser intermediários, a gente tem que falar, a gente tem que desfazer e tem que trazer. Mesmo um estudante na porta do vestibular, ele não vai perder mais se ele souber, se ele tiver as discussões críticas. Aliás, até para que vai servir um engenheiro se ele não tiver uma discussão crítica? Né? Para que vai servir um geógrafo se ele não tiver uma discussão crítica? Para que vai servir um enfermeiro se ele não tiver uma discussão crítica? E aí é por isso que a Lei 10.639 ela não é específica, exclusiva para dentro das escolas e dos bancos escolares da educação básica. Todos os cursos, principalmente os de literatura, devem trabalhar. Aliás, a Unirio tem uma resolução, né? Tem uma resolução, que agora não tenho o número, mas a resolução da Unirio encaminha que todos os nossos cursos falem das questões ambientais e das questões étnico-raciais, todos os cursos. É isso. Eu vi um comentário, mas eu não consigo ver aqui. No celular eu não consigo ver. Gente, olha, estamos chegando na nossa horazinha. Estou mexendo no computador e eu estou no celular, mas eu não consigo ver nada daqui. Só falar e mais nada. Acho que foi o Marcos agradecendo a aula, ao minicurso, e dizendo que precisava sair. Eu te agradeço a presença. É isso, gente. Minutinhos finais. Que momento maravilhoso, rico. Isso, Gé. Oi, Tamires, muito obrigada. Gente, é isso. Estamos aqui, nossos e-mails são aqueles que estão lá. A gente vai mandar para vocês uma coletânea, são 12 pequenos textos, são entre poemas e contos, de literatura negra, de diferentes autores, para que vocês também comecem, para quem não trabalha, a ter essa apreciação da literatura negra, não só como ferramenta de trabalho e luta, mas também como prazer e fruição. É isso, manda um beijo para o Marcelo, tá, Rafa? Desculpa, morrendo de saudade dele sempre. Tá bom, vou mandar, não pode ficar tranquila. Gente, então vamos lá. Beijos, encerramos. Fome, Isabela? Muita. Beijos, Lucas. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigada pela presença. Um ótimo fim de semana para vocês. Se bem com a luta. Isso. Lá vou eu para a obra, como sempre. Beijo. Descansa, Beijo, Ana. Nadira. Até a próxima. Descansa. Nossa, gente. Não dá para descansar. Quem dera, né? Gente, beijo. Tchau, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Saindo, hein?